Vamos agora à análise destes temas com os habituais convidados aqui do Hora 10 da noite, o Issao Agostinho e o Wellington Calazans, ao qual saúdo os dois. Muito boa noite e bem-vindos a esta edição do Hora 10 da noite. Boa noite, bem-vindo aqui ao Hora 10, é uma honra trabalhar com você, e boa noite também, Issao, e ao nosso público, é sempre bom estar aqui para falarmos sobre política internacional. Bem, muito obrigado mesmo pela vossa presença. Começo então por si, Wellington, olhando aqui para as eleições nos Estados Unidos da América. Kamala Harris escolheu já o seu vice-presidente. Como é que podemos aqui descrever quem é, afinal de contas, Tim Walz? Boa pergunta, viu, Simão? Olha, Simão, eu vejo essa escolha como uma tentativa de confundir o eleitorado de Donald Trump, porque ele vai tirar votos de Donald Trump, porque é uma pessoa considerada de bom coração, né? Bom que se diga isso, que é uma característica que tem sido um pouco explorada na política, é uma pessoa que tem, como político, uma dedicação muito grande às questões sociais, e isto está em falta na política norte-americana. Ele suaviza o discurso, que tem sido considerado muito agressivo de todas as partes, tanto dos republicanos como também dos democratas. Então, ele vem com uma nova perspectiva para o eleitor, uma perspectiva de diálogo, uma perspectiva de trazer para o debate questões sociais que, lamentavelmente, são vistas pelos candidatos norte-americanos como um peso para o Estado, quando o Estado precisa também cuidar dos seus cidadãos, né? Então, essa mentalidade neoliberal, ela é um pouco questionada a partir da presença do indicado pela Kamala Harris para ser o seu vice, e ele vem de um estado que não era o estado esperado, porque existia ali essa questão dos votos de colegiados, e a expectativa é de que um estado com mais expressão, assim como fez Donald Trump, né, fosse o ponto de origem do candidato a vice de Kamala Harris. Por isso, uma decisão acertada do Partido Democratas, porque traz um novo fôlego. E essa questão de ser conhecido, não ser conhecido, neste momento da campanha, não passa a ser para um vice, um candidato a vice tão relevante, porque vai despertar curiosidade e vai trazer um elemento novo, que é a presença de alguém que fala sobre assistência aos cidadãos. Um discurso que estava praticamente fora dos debates entre os candidatos nos Estados Unidos da América. Wellington, é de lei ou é legal a escolha de vice-presidente antes da convenção que oficializa Kamala Harris como candidata democrata? Olha, não é uma questão normal de acontecer, né? Normalmente a prioridade gira em torno do principal nome, que é o nome do candidato à presidência. Mas a Kamala Harris, ela já havia garantido a sua indicação confirmada através de um número de delegados suficientes para que ela já pudesse preparar a sua campanha como candidata à presidência. Isto vai ser apenas confirmado, né, no momento em que acontecer o evento oficial, mas os democratas tiveram que substituir o candidato, faltando 106 dias para o dia do voto, perdendo aí o candidato à reeleição, que seria o Joe Biden, e a vice, Kamala Harris, passa a ser a candidata do partido. Já obteve 1.976 votos, são suficientes, né, para que ela possa ser confirmada como a candidata. Por isso, os critérios que são importantes aqui para a escolha do vice, que é que o vice-presidente ele precisa atender aos mesmos critérios do presidente, ele não pode ter sido
não pode ter servido, perdão, por 2 mandatos, como presidente ou como vice, né? E também tem que ter uma idade superior a 35 anos de idade. E, por isso, o Partido Democrata antecipa o nome e observe que, do ponto de vista da propaganda, que isso é muito importante nessa contagem regressiva para o dia do voto, o Partido Democrata consegue atrair a atenção para si. Até o próprio Donald Trump teve que ocupar o seu tempo hoje falando sobre o seu concorrente. Tudo que os democratas precisavam desse momento. Então, foi um erro de estratégia dos republicanos, porque ignorar seria muito mais interessante, porque o próprio Donald Trump sabe disso. Falar mal, mas fale, é o lema de qualquer campanha eleitoral, para que seu nome fique sempre na exposição e no imaginário do eleitor. E os republicanos acabam por alavancar um nome que não era muito conhecido. E, por isso, os democratas deram uma jogada no xadrez da disputa eleitoral muito inteligente, e temos aqui que exaltar essa questão eleitoral como algo realmente muito bem pensado. Wellington, na sua visão, que vantagens e desvantagens podem aqui serem apontadas relativamente a este desejo do reforço da amizade entre Irão e Rússia? Desvantagem não existe, né? Quando você reforça a parceria, você tende a ficar mais forte, principalmente no momento tão tenso vivido pelos 2 países. Sabemos que a Rússia sofre um volume impensável de sanções, são 27 mil, e que os iranianos vêm também passando por um processo de retaliação de diversas frentes, econômicas, comerciais, acusações, uma situação extremamente dura para que o país possa reunir condições de conduzir o seu destino de uma maneira próspera. Por isso, o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, que tomou posse muito recentemente, né? Ele descreveu a Rússia como um parceiro estratégico e enfatizou a importância de expandir as relações com os russos. Durante uma reunião com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, o presidente iraniano destacou que a Rússia tem sido uma aliada firme em tempos desafiadores e que as implementações dos acordos entre os 2 países devem ser aceleradas. O presidente do Irão também afirmou que o unilateralismo de certas potências, incluindo aí os Estados Unidos da América, acabou, e que a colaboração entre iranianos e russos promoverá um mundo multipolar e aumentará a segurança global. Palavras dele. E que eu concordo. Afinal de contas, sabemos que a questão bélica conta muito, e quando falamos hoje sobre o exército iraniano, estamos falando sobre um exército extremamente equipado, e sobre os russos não precisamos sequer comentar, já que é visto como um dos mais fortes do mundo, né? E essa parceria, ela é importante. O colega Issao Agostinho mencionou muito bem esta aproximação dos iranianos dentro do bloco BRICS, que é um bloco que cresce muito. Isso reforça a aproximação e a aceitação dos iranianos entre os países árabes. Sabemos que esta reaproximação é muito recente, e tudo isso tem aí a diplomacia russa e a diplomacia chinesa, criando uma unidade extremamente interessante no xadrez da geopolítica. Wellington, também em poucos minutos, qual é a sua visão em relação a este encontro dos Estados Árabes que o Irão pretende realizar? Olha, o principal foco dos iranianos ao convocar esta reunião é que essa cooperação sirva, sobretudo, para que ninguém apoie Israel do ponto de vista militar, permitindo que Israel utilize o território de qualquer país, né, árabe, para poder atacar
os iranianos. Esta é a questão mais importante desse encontro e certamente os iranianos irão obter um resultado positivo, porque aí uma questão, como o Issal colocou muito bem, em que a religião pesa muito. Ok, e ainda mesmo consigo, Wellington, para o outro tema, Filipinas e Alemanha vão assinar um pacto de defesa nacional este ano. Qual é a sua visão em relação a este pacto que Filipinas e Alemanha pretendem rubricar ainda este ano? Ruim para os dois, porque é uma visível provocação à China. A Alemanha, que perdeu tudo que tinha de bom, que era o gás barato da Rússia, por causa do mergulho na piscina vazia provocado pela NATO na Ucrânia, agora vai mergulhar numa insanidade contra a China e as Filipinas, que todos sabemos, tem sido um país usado como ferramenta de provocação, assim como a Ucrânia tem sido usado até aqui, e com isso a Alemanha perde muito nessa escolha. Não adianta falar sobre cooperação, sobre oportunidades de cooperação em armamentos, realizar projetos conjuntos, etc., porque a Alemanha está com sérias dificuldades econômicas e as Filipinas dependem muito da própria China. Portanto, eu vejo que os dois perdem, não há futuro e é apenas mais uma tentativa de provocar os chineses, algo que já nasce com cara de derrotados. Vou mesmo agradecer a vossa presença e participação, Issao Agostinho e também o Wellington Calazans. Muito obrigado mesmo pelos vossos contributos e análises e contamos convosco sempre aqui no Hora 10 da noite. Boa continuação. Boa noite, Simão, e também ao Issao e a você assistindo. E sábado estarei aqui no Conexão Angola. Um grande abraço.